Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Diogo e na aula de hoje a gente vai ver sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis. Vamos aprender a fazer a modelagem desses sistemas, tá bom? A gente vai identificar um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis e vamos modelar um sistema, que é o quê? A gente vai analisar uma situação, um problema, e a gente vai modelar, vai montar um sistema a partir desta situação, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos escrever aqui o título da nossa aula, tá bom? Sistemas, né? De equações do primeiro grau com duas variáveis. Bom, primeiro de tudo, a gente vai precisar identificar aqui, vamos apresentar para vocês uma equação do primeiro grau com duas variáveis, tá legal? Primeira coisa é isso. Apresentar uma equação do primeiro grau com duas variáveis, tá bom? Primeiro tópico importante da aula, que senão não faz sentido a gente aprender um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis se a gente não souber o que é uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Duas variáveis. Beleza. Bom, equação do primeiro grau com uma variável, você sabe, eu vou te apresentar aqui alguns exemplos de equações do primeiro grau com duas variáveis. Essas variáveis que a gente vai trabalhar, gente, são as variáveis mais famosinhas. As variáveis x e y, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, 3x mais 2y é igual a 5. Pronto, isso aqui é uma equação do primeiro grau com duas variáveis. O que acontece? Essas duas variáveis x e y aqui, elas assumem valores numéricos, podem ser infinitos valores numéricos, que fazem com que essa equação aqui seja verdadeira. Então, isso aqui é um exemplo de equação do primeiro grau com duas variáveis. Tá? Aqui na letra B, vou colocar aqui outra equação do primeiro grau com duas variáveis. X mais y é igual a 2. Perceba que ela é do primeiro grau porque o expoente do x é 1, o expoente do y também é 1. Aqui também, expoente do x é 1, expoente do y também é 1. Por isso, a equação do primeiro grau. E tem duas variáveis porque as variáveis são x e y. O que é de importante aqui? Por que essas equações são tão importantes? Porque equações desse tipo que serão usadas nos nossos sistemas de equações. Mas antes disso, deixa eu falar algo sobre a solução de uma equação feita essa aqui. Veja que para cada equação dessa eu posso ter algumas soluções diferentes. Na verdade, a gente diz que nós temos infinitas soluções diferentes, tá bom? Solução, se você se lembra, é um conjunto de valores, nesse caso aqui x e y, que tornam essa equação verdadeira. Por exemplo, se eu usar x igual a 1 e y igual a 1, será que eu torno essa equação verdadeira? Tá? Das próximas vezes que eu for mencionar solução de equação do primeiro grau com duas variáveis, eu vou mencionar assim, tá bom, gente? Ó. Aqui já subentende-se que esse 1 aqui é do x e esse 1 é do y, tá legal? Tá? Vamos combinar assim, é um par ordenado.
Vou testar aqui. Dá uma olhada. 3 vezes vou substituir o x por 1, mais 2 vezes vou substituir o y por 1, porque são informações que eu tirei daqui ou daqui. E isso aqui vai ter que dar 5, tá? A equação vai ter que se tornar verdadeira. Note bem que 3 vezes 1 é 3. E 2 vezes 1 é 2. 3 mais 2 é igual a 5, isso é verdadeiro. Então significa que realmente o par ordenado 1, 1 é uma solução dessa equação, correto? Mas será que essa solução ela é única? Será que existem outras soluções para essa equação? Vamos dar uma olhada? Por exemplo, eu quero muito que o x seja zero. Por exemplo, aqui eu tenho outra solução. Ó. Eu quero que o x seja zero. Então significa que eu tenho que correr atrás do valor de y. Bom, se o x for zero, olha só o que eu tenho aqui. Eu vou zerar o x. Eu terei 3 vezes zero mais 2 vezes y. Isso aqui é igual a 5. Ora, acontece que 3 vezes 0 é 0, mais 2 vezes y é igual a 5. Ora, 0 não joga para lá, né? Então eu tenho 2y igual a 5, isso aqui vai resultar em quê? Y vai ser igual a 5 por 2. Eu posso dividir ou posso deixar a fração, não tem problema, eu deixo fração. O que eu descobri, gente? Eu descobri que, na verdade, esse par ordenado aqui, que dá essa solução para essa equação, na verdade é o par ordenado 0, 5 sobre 2. Tá bom? Certo? Então eu posso fazer assim com qualquer número, gente. Se eu jogar um valor tanto para x ou para y, né? Ou um ou outro, eu vou acabar encontrando infinitas soluções. Tá certo? Então o que eu quero dizer é que uma equação de primeiro grau com duas variáveis tem infinitas soluções, tá? Posso jogar qualquer valor aqui no lugar do y, por exemplo, eu encontro o x. Se eu jogar qualquer valor aqui no lugar do x, eu vou encontrar o y, tá bom, pessoal? Mesma coisa aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho um par ordenado 0, 2 é solução, 2, 0 é solução, 1, 1 é solução, 4 menos 2 é solução, menos 2, 4 é solução. Enfim, eu tenho infinitas soluções aqui para a equação B, correto? Mas, ok, e apenas eu queria apresentar o que é uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Agora eu vou apresentar para você o sistema. O que é um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis, tá? Para isso eu vou aqui apagar o quadro, agora que você já sabe o que é uma equação com duas variáveis. Vamos apresentar para você o sistema, tá? Aproveitar que já está escrito aqui, então, deixa eu escrever de novo o título, né? Vamos lá. Gente, um sistema é um conjunto de equações, tá certo? Um sistema é um conjunto de equações que, via de regra, tem que ter a mesma solução. Quando eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis, eu tenho um conjunto de equações do primeiro grau com duas variáveis. Tá bom? Então você vai entender sistema como sendo um conjunto de equações, tá certo? É um conjunto. Entenda isso como um conjunto. Conjunto de equações do primeiro grau com duas variáveis. Vou apresentar para vocês, tá? Para eu iniciar um sistema, eu abro chaves, não fecho chaves, eu só abro chaves. E aqui no espaço aqui das chaves, nós vamos colocar as equações que a gente quer, correto? No caso aqui, geralmente, a gente trabalha com duas equações e cada equação com duas variáveis. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sistema de equações, ó. Pronto. Aqui eu tenho um sistema de equações com duas variáveis. Tá certo? Equações do primeiro grau. Repetindo, eu abro chaves, que é para poder indicar que eu estou começando um sistema de equações.
Aqui no espaço das chaves eu coloco as equações que pertencem ao sistema e eu não fecho as chaves, tá bom? O objetivo de um sistema de equações existir é fazer com que você tenha um problema, tá? Você tem um problema, um desafio, algo para resolver, e esse desafio você consegue extrair dele duas equações. Neste caso, equações com duas variáveis. E aí, via de regra, mais para frente, bem para frente, tem algumas discussões que a gente faz sobre isso que eu vou falar agora, mas via de regra, esse sistema tem que ter a mesma solução para as duas equações. A solução que resolve a primeira equação tem que ser a solução que resolve a segunda equação. Lembra que eu falei na parte anterior que cada equação do primeiro grau com duas variáveis tem infinitas soluções? Pois é, a mesma solução ou as mesmas soluções tem que servir para essas duas equações. É por isso que um sistema existe, tá certo? Então a ideia é essa, a gente ser apresentado a sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis e via de regra, é a gente tentar imaginar soluções que servem para as duas equações, tá bom, pessoal? É para isso que serve. Por um acaso, a solução desse sistema de equações aqui, no caso se trata de um conjunto solução, e eu gosto de representar dessa maneira. É o par ordenado 2, 1. Tá bom? Perceba que o par ordenado 2, 1 é solução para a primeira equação e ele é solução também para a segunda equação. Tá? A gente pode fazer um teste. Só lembrando, par ordenado, esse primeiro entra no lugar do x, esse aqui entra no lugar do y. Tá certo? Vamos testar aqui rapidinho? Olha só. Vou testar bem aqui. Vamos ver se essa solução serve para cá. Ó, 2 mais 1 é igual a 3. Olha, eu acho que serve. Por quê? Porque 2 mais 1 é 3. Portanto, nós chegamos à seguinte conclusão. 3 igual a 3. Isso aqui é verdadeiro. Então, essa solução serve para a primeira equação. Vamos ver se ela serve para a segunda equação. Ó, eu tenho aqui 2 vezes o x, só que o x é 2, mais o y, só que o y é 1, e isso aqui tem que dar 5. Será que vai dar 5? 2 vezes 2 é 4. Ó, 4 mais 1 é igual a 5. E aí você já reparou, né? 4 mais 1 dá 5. No finalzinho vocês têm a conclusão de que 5 é igual a 5, verdadeiro isso. Então realmente essa solução que eu apresentei é a solução do sistema. Agora algumas perguntas que podem ser feitas, né? Como é que eu encontrei essa solução? Essa solução ela é única? Então existem regrinhas, existem jeitos, existem maneiras de a gente encontrar soluções de sistema. Tem como responder a pergunta para ver se, poxa, será que eu posso encontrar outra solução? Essa solução ela é única? Existem outras soluções? Será que um sistema sempre tem solução? Tá? Então são perguntas que a gente vai responder mais para frente, não é nesse vídeo. Esse vídeo a gente vai trabalhar com modelagem. O que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar um determinado problema e dele tentar montar um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Essa é a ideia dessa aula a partir desse momento, tá bom? Depois a gente vai responder essas perguntinhas que eu fiz agora, sobre encontrar a solução, ela é única, não é única, e tal, tá bom? Então, eu vou apagar o quadro aqui, colocar um probleminha, tá bom, pessoal? Você aguarda um pouquinho que já vai vir um problema para você. Tá aí, gente. Apareceu rapidinho para você, viu? Num segundo. É menos que isso. Vamos lá. Em um estacionamento, há apenas carros e motos, num total de 100 veículos e 320 rodas. Usando x para o número de carros e y para o número de motos, monte um sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas com as informações fornecidas. Bom, gente, primeiro, né,
É um problema muito clássico esse problema de estacionamento. Também tem um problema da fazenda, que é porcos e galinhas. Enfim, mas é um problema clássico que a gente usa para poder treinar um pouquinho aqui a nossa interpretação, a nossa percepção para montar um sistema. Né? Como é que a gente monta um sistema a partir disso aqui? Veja que o problema não está muito interessado em resolver. Ele não quer saber quantos carros e quantas motos tem. Ele quer montar um sistema. Então a nossa concentração não está em torno de descobrir quantos carros e quantas motos tem. Isso fica para uma curiosidade. Mas o que nós queremos é montar o sistema. Bem claro isso. Bom, gente, a princípio você tem que tentar ler nesse problema, identificar nesse problema as informações vitais, né? Parece que uma informação vital gira em torno no total de veículos. Essa aqui é uma informação. E uma outra informação está no total de rodas. Então, o total de veículos e o total de rodas devem ser as informações que vão nortear a gente para as duas equações. Veja, queremos duas equações. Total de veículos, total de rodas. Concentre-se nisso. Eu tenho que agora pensar no total de veículos. Bom, total de veículos. Eu sei que eu tenho 100 veículos. Mas a questão disse o seguinte para mim. Usando x para o número de carros e y para o número de motos, os veículos são os carros e as motos. Se eu tenho 100 veículos, acho que fica muito clara a primeira equação. Uma equação que eu posso escrever é a equação x mais y igual a 100. Certo? A primeira equação que eu posso escrever, até que escrever aqui, a primeira equação que eu posso escrever é essa, x mais y igual a 100. Veja que bate direitinho, ó. X é o número de carros, y é o número de motos. Só tem carros e motos neste estacionamento e carros e motos são veículos. Se eu tenho 100 veículos, eu acho que é muito claro você pensar que x mais y é igual a 100. O total de carros mais o total de motos dá 100. Agora eu vou me concentrar aqui no total de rodas. Para isso eu tenho que tentar, né? O nosso conhecimento de mundo diz pra gente que os carros eles têm 4 rodas, sem contar com o step. A gente não está contando com o step. Os carros têm 4 rodas, enquanto que as motos têm 2 rodas. Bom, se eu tenho 320 rodas no total, eu tenho que pensar no total de rodas de carro somado com o total de rodas de moto. Como é que eu consigo pensar nisso? Espera aí, se cada carro tem 4 rodas, então o total de rodas de carro vai ser o total de carros multiplicado por 4. É lógico isso, não é verdade? Pensa, isso é lógica. De novo, ó. Se cada carro tem 4 rodas, sem contar o step, então o total de rodas de carro vai ser a quantidade de carros multiplicado por 4. Concorda comigo? Então o total de rodas de carro, ora, se o número de carros é x, vai ser 4x. Mais, total de rodas de moto. Cada moto tem 2 rodas. Então o total de rodas de moto, pela lógica, deve ser o número de motos multiplicado por 2. Correto? Neste caso, o número de motos é y. Multiplicado por 2 fica 2y. Então essa expressãozinha aqui deve fornecer para a gente o total de rodas do estacionamento, carros e motos juntos. Ou seja, 320 rodas. Veja que eu acabei montando dessa forma 2 equações, lendo esse problema e fazendo a devida interpretação. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar isso aqui na forma de sistema bem bonitinho. Como é que vai ser? Você sabe que sistema a gente abre as chaves. Nesse espacinho aqui a gente coloca as equações que pertencem a um sistema. No caso, x mais y igual a 100 é a primeira equação. A outra equação, 4x mais 2y
é igual a 320. Pronto. Está aí respondida a questão. Montamos o sistema de duas equações do primeiro grau com duas variáveis. Tá certo, gente? Então a ideia é a gente treinar isso mais e mais e mais, tá bom? Resolver problemas primeiro, interpretar, montar o sistema. Depois, técnicas de resolução, tá certo? Beleza? Então, você dá um print, dê um print aí. Belezinha? Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!